Oi, bem-vindos a mais um curso da Nova Escola. Eu sou Rodrigo Morosetti, sou professor de matemática, fui mentor dos planos de aula da Nova Escola e agora integro a equipe pedagógica da Nova Escola. Nesse curso de hoje, que se chama Como usar jogos para melhorar a aprendizagem de matemática no Fundamental 1, dividido em 3 blocos, a gente vai falar no primeiro bloco sobre jogos matemáticos na prática, um relato de experiência com o jogo Fecha a Caixa. No segundo bloco, como incluir jogos no planejamento das aulas. E no terceiro bloco, um tira-dúvidas com os professores. No final desse curso, o objetivo é que você conheça 3 propostas de jogos para os anos iniciais do Fundamental, que você consiga identificar características do trabalho com jogos na sala de aula e que você também consiga aprender um caminho concreto para incluir os jogos no seu planejamento. Então, para começar essa primeira aula, o primeiro bloco de hoje, eu vou convidar aqui o professor Fabrício para se apresentar. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Rodrigo? Olá, professores de todo o Brasil. Eu sou o professor Fabrício Ferreira, moro no interior de São Paulo, numa cidadezinha pequena chamada Pindorama, e trabalho de manhã, à tarde e à noite, como muitos de vocês. Hoje eu gostaria de convidar vocês para comentar um dos relatos de experiência que eu realizei junto aos meus alunos, usando jogos em sala de aula. Vamos começar? Vamos lá? Bom, para iniciar a nossa conversa, nós gostaríamos de convidar vocês a interagirem conosco, perguntando por que nós devemos trabalhar jogos em sala de aula. Temos também algumas opções para vocês estarem compartilhando, né? Será que a gente pode trabalhar jogo em sala de aula quando a turma é muito indisciplinada e eu quero encontrar uma forma para eles prestarem atenção na aula? Será que é interessante trabalhar o jogo com uma forma de tornar as nossas aulas mais dinâmicas e divertidas? Será que também é uma opção mais fácil para fazer os nossos alunos aprender? Ou a gente pode pensar que o jogo é uma boa oportunidade para a gente estar levando os alunos a elaborarem estratégias próprias de resolução. Boa, Fabrício. Vou pedir para as pessoas não pensarem um pouquinho e já escrever para a gente, quem estiver online aí, quiser pensar um pouco nessas alternativas. A gente vai retomar essa pergunta no final desse bloco. Então, se vocês quiserem pensar um pouquinho para descrever aí para a gente qual é a alternativa que você acha que faz mais sentido na hora de escolher um jogo, vai pensando nisso, a gente retoma essa pergunta depois. E caso você também tenha alguma sugestão de algum jogo que você utilizou em sala de aula, pode compartilhar conosco também nos comentários, né? Quando eu fui começar a trabalhar com jogos, eu comecei a pensar, né, quais eram as ideias que eu tinha sobre os jogos. Se o jogo era um mero passatempo para os meus alunos, se o jogo era muito próximo a uma brincadeira, ou até mesmo qual que era o meu papel ao desenvolver os jogos em sala de aula. Será que só tinha que observar os alunos jogarem, né? E aí eu comecei a planejar uma aula para levar os jogos em sala de aula com os meus alunos, né? Eu queria contar para vocês um pouquinho também como é a minha turma, né? Eu trabalho numa escola pública da rede municipal da cidade de Pindorama, interior de São Paulo, e os meus alunos estão no 5º ano do ensino fundamental. É uma classe bem numerosa e eu, numa análise prévia, verifiquei que eles tinham pouco utilização de recursos tecnológicos na sala de aula. O mais importante foi que eu verifiquei na sondagem inicial que os alunos dominavam muito bem os algoritmos, né, quando eles tinham que fazer algum cálculo, só que eles tinham muita dificuldade quando eles iam desenvolver cálculos mentais. Até os cálculos mais simples, eles sempre recorriam à escrita para efetuá-los. Eu falei assim, eu tenho que colaborar de alguma maneira com os alunos. E fui conversar com a professora, né, e ver quais eram as estratégias metodológicas que ela tinha utilizado com aquela turma nos anos anteriores. Depois que eu verifiquei isso, eu comecei a pensar em quais seriam as vantagens e desvantagens de utilizar o jogo ou uma outra estratégia também com os meus alunos. E fui pesquisar. Eu encontrei um vasto material sobre o uso de jogos em sala de aula, como livros, artigos, sites, vídeos de professores que utilizaram e tiveram ótima implementação, e encontrei um material com bastante qualidade disponível. Nesse curso, nós também estaremos disponibilizando o link com esses artigos de referência, caso você também queira estar utilizando os jogos com os vossos alunos. Ah, que bom. E eu comecei a pensar em que tipo de jogo eu iria levar para o meu aluno. Seria um jogo físico? Seria um jogo virtual, né? Eu optei, na realidade, por desenvolver um jogo virtual,
pensando exatamente nessa questão de aproximar os alunos mais dos recursos tecnológicos em sala de aula. Além disso, o jogo virtual ele tem uma dinâmica bem interessante que acaba implicando num desenvolvimento do cálculo mental. Na realidade, a gente não queria que os alunos ficassem com um cálculo mais ágil, mas na realidade nós queríamos que eles desenvolvessem um cálculo mental pensado, com uma maior proficiência, sabendo as etapas daquilo que eles estavam fazendo. Esse jogo que nós optamos por desenvolver, ele propiciava uma ampla gama de registros em desenho, registros escritos, que depois a gente ia estar analisando e verificando a compreensão do aluno. Também iríamos analisar quanto que o aluno teria atingido do objetivo da nossa aula. Então a ideia não era deixar o cálculo mais rápido. Não. Era fazer com que eles desenvolvessem estratégias de cálculo mental. Exatamente. E aí quando eles fazem esses registros, você consegue verificar se eles estão desenvolvendo essas estratégias ou não. Muito bem colocado, Rodrigo. Tá. Na realidade, quando os alunos eles param para verificar as ações que eles fizeram durante a jogada, eles estão fazendo um exercício, na realidade, de metacognição. Entendi. Ótimo. Tá? E nós chegamos à definição que iríamos utilizar junto aos nossos alunos o jogo Fecha Caixa. O jogo Fecha Caixa é um jogo que eu já conhecia, ele é disponível no site gratuitamente da Nova Escola. Aliás, nós teremos o link do jogo para que os professores possam estar utilizando. E, num primeiro momento, nós queríamos contextualizar com os nossos alunos como que era a história do jogo Fecha Caixa. Tem alguns jogos que nós utilizamos em sala de aula que tem um personagem central. E aí o aluno, você pode estar elaborando uma história, uma contação de história junto com eles. Neste caso, ele já tem um histórico e que ele é apresentado logo na tela inicial do jogo. Outra vantagem desse jogo é que ele otimizava a organização do espaço escolar. Ou seja, ele, pela dinâmica dele, estrutura dele, ele podia ser utilizado por até 3 alunos por máquina. Então, como nós tínhamos poucas máquinas disponíveis, nós agrupamos os alunos para que eles, apesar dessa concorrência que um tinha com o outro, eles puderam, por exemplo, desenvolver competências socioemocionais previstas na BNCC, como colaboração, empatia, durante as jogadas dele e dos outros amigos. Então, nesse caso, os 3 tinham que pensar juntos na jogada, é isso? Sim. Tá, em vários momentos eles tiveram... Então, quando eles conversam sobre a jogada, eles também estão desenvolvendo outras habilidades e competências. Como colaborar com o colega, né? Entendi. Essa daqui é basicamente a interface do jogo. Ele é um jogo composto por 9 caixas que ficam abertas e 2 dados que o participante, na sua vez, tem que lançar. O participante lança os dados e ele soma o valor que sai na face superior do dado. E, de acordo com essa soma, ele tem que fechar uma das caixas. Por exemplo, ele lançou os dados e saiu os valores 5 e 2. 5 mais 2 dá 7. Ele pode optar ou por fechar a caixa 7 ou por fechar 2 caixas cuja combinação, a soma, também resulta em 7. Pode ser o próprio 5 e o 2. Pode ser o 5 e o 2 que ele tirou, ou outras combinações. E aí a gente vai analisando durante as jogadas, né, como que é a proficiência dele no campo aditivo. Né? Eu estou vendo aqui que está com seu nome, Fabrício, é porque você jogou antes do jogo. Eu joguei antes do jogo. Tá? E cada participante começa com 45 pontos e ele vai jogando até se resultar num valor que ele não consiga mais fechar as caixas. Quando isso acontece, tem um botão que ele aperta e ele para a jogada. E aí ele vai ter que somar as caixas que ficaram abertas e deduzir, subtrair do valor de pontos que ele tenha naquele momento. Que é esse 45 aí. Que é esse 45 e vai alternando as jogadas e tudo mais. Tem uma regra muito importante, que é quando as caixas 7, 8 e 9 são fechadas. O aluno ele pode optar por continuar jogando com um dado só ou com os 2.
E aí geram várias problematizações em sala de aula. Os alunos, assim, se empenham bastante, eles gostam muito mesmo, tá? Eu vou ter que contar também para vocês que antes de eu levar esse jogo para a sala de aula, eu tive que pegar e fazer uma leitura prévia das regras. E para confessar, Rodrigo, eu não as entendi adequadamente na primeira leitura. Foi necessário fazer uma leitura mais criteriosa de cada uma das regras e você sabe que isso foi uma oportunidade para eu estar questionando cada uma delas e compreendendo melhor o jogo. É bom que se algum aluno perguntasse também por que não pode ser assim ou de outro jeito, você já sabe justificar, né? E também eu poderia perguntar isso para eles num momento posterior, né? Ótimo. Pode virar uma problematização. A própria regra pode virar uma parte da problematização. Excelente alternativa. Legal. Tá? Tive que executar algumas jogadas prévias e foi a melhor coisa que aconteceu. Porque quando eu estava vivenciando aquela experiência do jogo, eu comecei a analisar várias coisas. Eu comecei a analisar os erros que os alunos poderiam estar cometendo durante as jogadas, as maiores dificuldades que eles poderiam estar encontrando no caminho. E você sabe que eu comecei a pensar sobre como fazer uma intervenção pedagógica adequada, ou para ajudar ele em determinada dificuldade, ou em fazer uma pergunta que levasse ele a entender aquele erro que ele tinha cometido e repensar na ação dele. Mas o melhor mesmo que aconteceu foi que jogando o fecha-caixa, eu consegui imaginar problematizações que depois, num outro momento, eu ia utilizar na minha aula. Legal. Eu tive que pensar mais ou menos em quanto tempo eu ia estar demorando em realizar as atividades, né? Também tive que pensar em como que eu iria avaliar se aquele objetivo que eu tinha estipulado com o jogo iria estar sendo alcançado. E fui ver também se os equipamentos estavam funcionando, se tinha a conexão disponível, tá? Nesse caso que você pensou em levantar os materiais, a gente está pensando se eu não tenho computador na minha escola, como é que eu posso fazer? É verdade, Rodrigo. Eu já trabalhei esse jogo em outras situações onde eu não dispunha equipamento suficiente para os meus alunos. E aí eu tive que fazer adaptação, né? Uma adaptação que a gente vai estar mostrando ao longo do curso é utilizar materiais físicos, né? No lugar das caixas. Dá para construir esse jogo. Exatamente. E aí o aluno vai estar vivenciando a situação do jogo fisicamente. Ótimo. Tá? É uma boa ideia. Durante o meu planejamento mensal, eu estimei que eu iria jogar fecha-caixa em várias situações. No primeiro momento, o aluno ele iria se familiarizar com o jogo, vocês vão ver daqui a pouquinho os alunos se familiarizando, né? Num segundo momento, eles iriam fazer o jogo novamente, só que daí eles já começariam a pensar melhor nas jogadas que eles iriam efetuar, e eu iria já pedir um registro. O primeiro registro que eu tinha pensado em pedir para eles era em desenho. Desenhar a jogada. Desenhar uma das jogadas que eles tivessem feito, que depois, num terceiro momento, eu iria utilizar aquele desenho para problematizar. Você pode me dar um exemplo, tipo, de como você problematiza isso? O aluno, na produção dele, você encontra os dados 5 e 2 que ele jogou. E na caixa que ele estava fechando, ele tinha representado que ele tinha fechado a caixa 7. Tá. Aí eu pergunto, né, para a turma, será que aquele aluno poderia fechar apenas a caixa 7? Será que existem outras combinações de caixa que ele poderia estar utilizando para fechar naquele determinado momento? Isso é um exemplo que aconteceu realmente com um dos nossos alunos, né? E num quarto e último momento, eu iria pedir para que eles jogassem novamente, eles já estavam bem acostumados até esse ponto da rotina de jogos, e eu iria pedir uma produção por escrito. E nesse momento saíram produções excelentes, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Legal. Tá? Bom, posso contar também como foi o desenvolvimento com os jogos, com os alunos? Tá?
Aí você vai mostrar como é que foi na aula mesmo agora. Isso, a gente vai assistir agora um vídeo bem curtinho sobre uma das jogadas das nossas alunas. Aqui eles estavam ainda se familiarizando com o jogo, tá? E prestem atenção, por favor, nas opções que os alunos estavam tomando naquele momento. Vamos lá? Você pode ver, né, que agora ela tirou a soma e ela estava indo sempre direto nos valores, né, mais altos do tabuleiro. Eles têm um costume, o Rodrigo, de ir fechando sempre as caixas maiores. Ou direto, né, o resultado da soma, sem ter que fazer... Isso, sem ter que fazer o cálculo. Aí, nesse caso, já não dava mais, que o 5 já está fechado. Mas aí o colega falou para a amiga que havia uma outra opção. É essa a questão da colaboração no jogo. Ótimo. Ó, eles trocam ideias entre eles e decidem qual seria a melhor jogada. Mas ela deu sorte, né, esse aí, né? É, nesse caso, ela teve bastante sorte, ela conseguiu fechar todas as caixas. Que ótimo. E agora era a vez da próxima colega dela estar desenvolvendo, né? Ela não perdeu nenhum ponto dos 45 que ela tinha inicialmente, né? Outras situações que a gente vivenciou, né, era quando o aluno pegava e tirava os valores 6 e 5. E ele questionava para o professor que a soma 11 não estava disponível ali nas caixas, né? Em vez de nós pedirmos para que ela faça exatamente a adição, a gente fez uma pergunta levando a aluna verificar se havia uma combinação possível para ela efetuar a jogada. Isso mostra, Rodrigo, que essa aluna ela ainda não tinha se apropriado totalmente das regras. Sim. A gente também costuma fazer problematizações durante as jogadas, conforme eu tinha comentado anteriormente. Se as caixas 7, 8 e 9 forem fechadas, você acha melhor continuar jogando com um dado ou 2? Né? A aluna virou para mim e respondeu: eu acho melhor continuar jogando com apenas um dado, porque o dado só vai de 1 até 6. Sim. E aí você faz uma contra-argumentação, questionando para a aluna: mas e se você tirar números bem pequenos, será que você não conseguiria efetuar a jogada da mesma forma? A aluna respondeu adequadamente e falou assim: acho melhor não. Porque daí eu não conseguiria fechar a caixa 1, porque a menor soma possível, utilizando 2 dados, seria 1 mais 1, que é 2. Ela nunca conseguiria fechar a caixa 1. Pode parecer assim, com os desenhos, com as figuras, que essa é uma situação fictícia, mas eu vou convidar vocês novamente a estar assistindo um vídeo bem curto e verificando que isso realmente aconteceu. Ela fechou a caixa 7 e o sistema está perguntando: você deseja continuar jogando com um dado ou com 2? E aí os alunos, em colaboração, estão discutindo se é melhor ela continuar jogando com 1 ou 2 dados. Eu perguntei para eles novamente se eles concordavam com a decisão da colega e ela continuou jogando com apenas um dado. Ela vai fechar a caixa 5, né? Agora ela tirou o valor 1. Então o valor 1, nesse caso, não era possível, ela apertou o botão e parou o questionamento. Nós podemos elaborar problematizações de diversos níveis. Eu fiquei pensando que dá para pensar em coisas bem complexas de probabilidade, por exemplo, análise combinatória, se você quiser pensar para crianças, não crianças, né, para jovens já, talvez no ensino médio, no 9º ano. Na realidade, com esse mesmo jogo, eles começam a verificar que existem somas mais frequentes e existem somas menos frequentes. Interessante. É uma ótima pergunta para fazer, caso você queira também estar utilizando o fecha-caixa com os seus alunos. Uma outra problematização nessa jogada que as caixas abertas são a 1, 2, 3 e 5.
você pausa o jogo, né? Fala assim, vamos parar um pouquinho a brincadeira e pergunta para o aluno, quais números você acha que você deve retirar no dado para conseguir fechar as caixas desejadas? O aluno te dá alguns retornos, né? Qual o retorno imediato ele poderia te dar? Você, eu tenho que tirar ou 1, ou 2, ou 3, ou 5, porque ele estava jogando com apenas um dado. Mas também, se ele estivesse jogando com 2 dados, ele poderia fechar as caixas 1 e 3. Ah, não, mesmo com um dado só, né? Se ele tirar 4, ele pode fechar 1 e 3. Com 4, né? Isso. Se ele tirar o 5, ele pode tirar o 5, fechar ou o 5. Ele pode tirar o 6 e fechar o 2. 5 e 1 5 também, e 1. é verdade. Tá? Então, na realidade, ele chegou à conclusão que ele poderia retirar qualquer valor no dado, que ele conseguiria dar continuidade nas jogadas dele. Ótimo. Tá? Comentando aquilo que você me perguntou anteriormente, na ausência de equipamentos disponíveis na sua escola, você pode fazer várias adaptações. Essa daqui é uma adaptação de uma amiga minha, Giane Serapião, do município de Uchoa. Muito obrigada, Giane. Em 2014, durante o Pacto Nacional na Alfabetização na Idade Certa, ela jogou fecha-caixa com seus alunos e ela confeccionou. Você pode observar. Esse é do quê? Papelão? É caixa de madeira, o marido dela era marceneiro e ela conseguiu fazer as dobradizes e tudo mais. Mas você pode estar utilizando um papelão, materiais recicláveis, assim, ótimo. Bem interessante. 2 professoras falaram aqui, a Aline Torres e a Silvana Inácio Xavier, já comentaram aqui que elas vão tentar adaptar, fazer com material físico para usar o jogo em sala. Espero que vocês consigam. Boa sorte. Tá. No meu caso, eu não tinha tantas habilidades com marcenaria, então como que eu utilizei quando eu não tinha o recurso disponível, né? Eu joguei com cartas. Tá. Então, as cartas ficavam viradas para cima e dependendo da soma que saía nos dados, o aluno pegava e, em vez de fechar a caixa, ele virava a carta para baixo. Certo? É simples também, dá para usar. Dá para utilizar e é um recurso acessível, tudo, né? Vale a pena mesmo. Na realidade, o que a gente pretende é que não é a falta do recurso que vai impossibilitar o seu aluno de desenvolver a habilidade e a competência. Tá? E pensando também em como avaliar, né, se o nosso objetivo estava sendo pleiteado, nós propomos situações para os alunos resolverem, sabe? Essas situações não eram situações escritas. Porque, na realidade, se a gente estava pensando em desenvolver o cálculo mental, a gente não queria que ele tivesse aquele suporte. Né? Então, algumas sugestões, né, de perguntas que você pode fazer para o aluno. Né? A Patrícia jogou 2 dados e fechou a caixa 8. Que valores ela poderia ter tirado nos dados? Né? Isso já seria numa 4ª jogada, numa 4ª aula, é isso? Isso. Não, no primeiro momento é familiarização, no segundo momento eles vão fazer aquela representação com desenho, seria entre a 3ª e a 4ª jogada que nós efetuamos. Tá? E tem diversas situações. Né? Júlia tirou 4 num dado, mas fechou a caixa 9. Qual será o valor que ela tirou no outro dado? Você pode ver que está bem implícito, explícito, melhor dizendo, o campo aditivo, trabalhando adição e subtração, uma transformação positiva. Trata-se de uma transformação positiva, né? Na hora de contar seus pontos, Pedro teve que fazer 45, que eram os pontos iniciais que ele tinha, menos 8. Como o Pedro pode fazer isso sem lápis e papel? Teve um aluno que me contou assim, professor, eu pensei assim, eu tinha 45, primeiro eu tirei 5, deu 40, depois eu tirei mais 3. Um outro aluno pensou... Ele já usou também a ideia do jogo, de que o 8 pode ser o 5 mais 3 para fazer... Os fatos básicos da adição. Muito legal. Muito bacana, né? Aqui você consegue verificar algumas produções dos meus queridos alunos, tá? Essa produção é bem clara, o aluno tirou o 5 e o 3. E ele está com a mãozinha lá fechando o número 8. Né? Será que é só o 8 que ele pode estar fechando? Será que não existe uma outra combinação? Né? Na outra produção da aluna, ela tem 3 e 2 e ela já fez o desenho do 5 que ela fechou. E aí você pode perguntar, era apenas o 5 que ela poderia estar fechando? Né?
Esses daqui são alguns registros que os alunos produziram após a elaboração da quarta etapa da rotina do jogo. Esses registros foram feitos pelos próprios alunos, eles fotografaram e me encaminharam Pelo celular? Tá? Pelo celular, tá? E a gente vai comentar um pouquinho deles para você também aproveitar aí, tá? Um dos registros falava assim: no jogo existe número... Esse é o que estava, aquela foto, naquela é esse foto, texto aí, tá? Isso. Tá. Número de 1 a 9, ou seja, nós tacávamos os 2 dados que tinha no jogo. O número que saía, nós somávamos. E dependendo do resultado da soma, nós fechávamos o número que saiu na soma. Então isso mostra que o aluno já tinha se apropriado das regras do jogo. Sim, já tinha entendido bem como é que funcionava. Tá? Então não é um registro por uma contação, mas na realidade é com uma finalidade, né? Um outro registro fala assim: bom, no começo eu achei meio estranho o jogo, mas depois eu percebi que ficou mais fácil. É essa questão da familiarização do aluno com as regras do jogo. Mostra a importância de você jogar várias vezes também, né? Sim, e pensar nas ações que foram feitas, né? Depois do final da rodada, eu tinha a escolha de 1 ou 2 dados, é aquela regra das caixas 7, 8 e 9 fechadas. Eu escolhi somente um dado, pois meus números eram de valor baixo, ou seja, ela teria mais chances jogando com um dado. Mas o final do comentário que é o mais interessante. Mas a sorte não estava comigo. Eles já começam a pensar, né, será que é a sorte que vai definir, né, a aleatoriedade, ou existem somas mais frequentes e somas menos frequentes? E por último, ao final do jogo, eu estava com 18 pontos. A Marcela estava com 10 e a Lívia com 30. Só que aí veio a grande surpresa. Não ganhava quem tinha feito mais pontos, e sim quem zerava seus pontos primeiros. É um linguajar muito próprio de crianças dessa idade, né? Eles trabalham com games e trazendo esse recurso para a sala de aula, todos acabaram ganhando. Ótimo. Bom, a gente já está encaminhando para o nosso fechamento. Só né? então, antes do fechamento, eu queria falar mais de algumas professoras aqui que comentaram com a gente. Então, a Débora Ishido falou que joga com os alunos usando cartas, como você fez com os seus alunos também. Teve uma outra professora que não colocou o nome que disse: já vi esse jogo feito com caixa de camisa. Eu imagino que seja aquelas caixas de papelão, né? Dá para montar ali, você não precisa estruturar a caixa. Você pega uma caixa que já existe e monta só os numerozinhos para os alunos jogarem os dados dentro da caixa. Algumas pessoas estão falando que dá para fazer offline, você pode tentar baixar o jogo e não usar a internet, e usar o jogo offline também no computador. E a Jamila disse que dá para usar o tabuleiro do cara a cara. Eliana Bósio também falou, dá para usar o tabuleiro do cara a cara, que já tem as manivelinhas para fechar, só precisa trocar os rostos das pessoas pelos números. Interessante as alternativas, né? Sim, isso mostra, mais uma vez, que o jogo ele é possível. Ele é uma estratégia metodológica que ela tem grandes vantagens para uso em sala de aula, que seria um pouco que a gente vai conversar agora, no fechamento. Vamos lá. Tá? Bom, primeiramente, eu gostaria de compartilhar com vocês quais foram os ganhos que a turma teve, né? Primeiro, a socialização melhorou muito em sala de aula, né? Os alunos que eles eram bem inquietos, eles começaram agora a pensar melhor no momento de falar, em fazer as suas colocações. Você sabe, Rodrigo, que diminuiu bastante a resistência que alguns alunos tinham da matemática? Parece que o jogo aproximou os alunos mais dessa disciplina, certo? Isso é ótimo, né? E uma coisa assim que me deixou muito tocado é que, sabe aquele aluno que você tem na sua sala de aula e que às vezes ele não tem uma proficiência muito grande, né, durante as aulas tradicionais, mas que quando você lança assim um desafio para ele, ele resolve bem rápido, né? Esses alunos, como eles tiveram um bom desempenho durante as jogadas, eles começaram a ser mais valorizados pela turma. Isso me deixou muito tocado. Porque é aquele cara que ninguém quer fazer grupo com ele, porque ele já é tido como o que não vai ajudar. Isso, sabe? E eles trouxeram ele mais próximo, tá? E, na realidade, o nosso objetivo final era verificar, né? Os cálculos ficaram mais ágeis? Sim, a gente começou trabalhando
com o campo aditivo, com o fecha-caixa, e agora a gente já está pensando em outras coisas, né, para desenvolver uma maior proficiência com os alunos. Pensando que eles conseguiram desenvolver as estratégias, que era o objetivo da aula, e no final das contas acabou ficando mais rápido mesmo o cálculo mental. Isso que é um ganho extra. Né? Isso mesmo, né? O que eu aprendi, né? Não é só o aluno que aprende em sala de aula, não. O professor, velho de guerra, também acaba aprendendo, né? A gente aprendeu que é possível, sim, usar outras estratégias metodológicas em sala de aula, né? Isso vai depender muito, né? Vai depender muito da habilidade que você pretende desenvolver, do objetivo da sua aula. Tem coisa que funciona melhor com uma estratégia metodológica, tem coisa que vai te permitir desenvolver de uma outra maneira, né? Mas que sim, existe uma outra maneira da gente estar colaborando com a aprendizagem dos nossos alunos. E que essa definição, né, do tipo de jogo tem que estar afinada, tem que estar atrelada com o objetivo da aula. Tá? Uma coisa que eu já tinha em mente, mas que efetuando essa atividade de sala de aula me deu certeza mesmo, nunca vá para uma sala de aula, principalmente levando um jogo, sem preparar muito bem a aula. A preparação do jogo, ela foi fundamental assim, em todas as etapas. Tá? E que o professor, que antes eu via assim como um mero observador das jogadas, eu vi que ele tem um papel muito atuante na sala de aula. Ele se diverte tanto quanto os alunos, viu? A gente acaba rememorando várias coisas nossas e ele adquire uma postura investigativa, assim, de propor aos alunos novas colocações, novas estratégias. Foi, assim, muito bacana mesmo, viu, cara? Que bom. Tá? E vamos retomar então a pergunta inicial aí. A nossa pergunta, que você deve ter dado o seu comentário. O que você acha que as pessoas mais responderam? Tem uma resposta aqui. Eu acredito que eles tenham mais pensado no desenvolvimento das estratégias. Muitas pessoas responderam D, mas a maioria respondeu que é um misto de todas as alternativas. Não deixa de ser mentira. É verdade. Mas o que você acha aí? Como é que você responde essa pergunta pra gente? Eu acho que, na realidade, o papel do jogo em sala de aula, ele é um papel de uma metodologia ativa, né? Muitos colegas meus falam assim, Fabrício, você é louco, você vai levar em sala de aula jogo, os alunos vão fazer uma algazarra, eles vão ficar agitados, mais agitados que eles já são. E eu não acho isso, Rodrigo. A minha prática me permitiu falar assim com clareza, e os estudos, as pesquisas que eu desenvolvi em relação ao uso do jogo, foi que, nesse momento, eles estão interagindo entre eles. Eles até, assim, extrapolam algumas vezes. A gente coloca a sala no lugar de novo, viu, gente? É tudo normal, igual na sua escola, viu? Mas realmente torna as aulas mais dinâmicas. A disciplina não gera indisciplina, na realidade, ao contrário. A prática mostrou que a socialização dos alunos ficou bem melhor, né? E que se antes o aluno não tinha bem desenvolvido o cálculo mental, agora eles já tinham superado. Então, dá para dizer que o jogo ajuda em todas as alternativas, mas parece que sem a alternativa D não é um motivo tão bom, né? Você não vai levar um jogo para aula só para a aula ficar mais dinâmica. Não, jogar por jogar, não. O jogo é sério, o jogo não é brincadeira, desculpa. E realmente vale a pena estar desenvolvendo essa proposta. Ok, obrigado, Fabrício. Então a gente terminou agora o bloco 1 do nosso curso.